Chegou a hora do grande debate desta sexta-feira. Grande sucesso na CNN americana, agora no Brasil. Você construindo o seu pensamento a partir de visões diferentes de um mesmo tema. Roda a vinheta, vamos lá. Os nossos debatedores já vão aparecer aqui. Renata Barreto e Tiago Anastácio já estão prontos. Bom dia para vocês. Eu gostaria de começar falando hoje sobre uma das surpresas da semana. Tem muitos assuntos quentes, muitos assuntos interessantes, mas eu queria começar com vocês com uma das surpresas da semana. Adversários de longa data, o ex-presidente Lula e o governador de São Paulo, João Dória, esqueceram as divergências ideológicas e trocaram afagos nas redes sociais. Lula fez a seguinte postagem que foi retuitada pelo Dória. Vamos mostrar aí. Olha só, abre aspas. A gente tem que reconhecer... Olha lá. João Dória, olha, nossa obsessão agora, do Lula primeiro. Nossa obsessão agora tem que ser vencer o coronavírus. Chegamos ao ponto do Dória ter que mandar a PM invadir fábrica para pegar máscara. A gente tem que reconhecer que quem está fazendo o trabalho mais sério nessa crise são os governadores e os prefeitos. E aí, o governador de São Paulo foi lá e retuitou fazendo um comentário. É possível isso nessa rede social? Temos muitas diferenças, mas agora não é hora de expor discordâncias. O vírus não escolhe ideologia nem partidos. O momento é de foco, serenidade e trabalho para ajudar a salvar o Brasil e os brasileiros. Muito bem, vamos agora para a parte dos argumentos iniciais dos nossos debatedores. O que significa a troca de elogios entre Lula e Dória pelo Twitter? Começo com você, Tiago, bom dia. Bom dia, Gotino, bom dia, Renata. Essas manifestações de ambos, governador de estado e do presidente Lula, estabelecem um novo jogo dentro do Brasil. Qual é esse novo jogo? Que não é só político, mas também um jogo de comunicação que tem sido feito ao redor do mundo. Todos os partidos, sejam os conservadores ingleses ou os trabalhistas, os democratas americanos ou os republicanos, assim também como os partidos de esquerda na Itália e de direita, fizeram um armistício. O que significa armistício? Baixaram armas, não para sempre, não por todo o tempo, mas de forma muito simples. Não é a hora da briga, não é a hora das ideologias. É o momento de ação coordenada, estabelecida pelos critérios técnicos. Evidentemente que as figuras bolsonaristas começaram a falar, veja só, o Dória é um comunista. Gente, é impossível que João Dória um dia se alie ou apoie o senhor Luiz Inácio Lula da Silva ou o PT. Ele é o João Dória, ele representa tudo aquilo que o PT, que nasceu em São Paulo, mais lutou durante toda a sua vida. Então é muito complicado nós termos esse tipo de diálogo, esse tipo de argumento, no momento que o presidente da República, e o presidente da República é defendido pelos seus eleitores, e principalmente pelos seus entusiastas, mais até do que eleitores, porque nós sabemos que o quociente de votos do presidente Jair Bolsonaro na última eleição, muitos desses votos foram fundamentalmente contra o PT e não necessariamente a favor dele, porque ele seria a melhor opção. Isso explica uma coisa muito interessante. Nós precisamos entender de uma vez por todas. Nós não estamos no momento de discussões políticas internas, de guerras internas. É um momento do quê? Simples de combate à crise. É mais ou menos como se os trabalhistas e conservadores ingleses começassem a discutir política diante dos bombardeios de Hitler. Eu tenho graves questões nesse jogo político. Particularmente me pareceu apenas uma coisa civilizada, as palavras são claras. Neste momento, graves divergências. Não é que é um aceno político como os bolsonaristas querem, por uma razão simples. Lula falou dos governadores em geral, falou de Caiado, falou de Witzel, falou de petistas, falou de PSDBistas, falou de todos os prefeitos. E nós sabemos que nesse momento, o presidente da República, que tinha grande maioria dos governadores a seu favor, hoje tem grande maioria, 20, contrários a todas as suas posições diante dessa crise. Então, me parece sim um fato relevante, mas parece um fato relevante na questão do armistício. Não que João Dória, o grande empresário paulista, o símbolo de um certo conservadorismo,
vá um dia se aliar com Lula. E isso beira o ridículo. Agora, os argumentos iniciais da Renata, por favor, a mesma pergunta. O que significa, neste momento, essa troca de mensagens entre Lula e Dória nas redes sociais? Bom dia, Gotino. Bom dia, Thiago. Bom, o Dória talvez nunca seja comunista, mas ele é oportunista e ele faz isso com maestria desde que ele entrou na Prefeitura de São Paulo. Então, é bastante interessante a gente notar que talvez isso não seja um aceno político do ponto de vista de se aliar politicamente ao Lula, mas que ele faz isso e basta a gente lembrar que ele foi eleito para a prefeitura basicamente com um discurso antipetista, anti-Lula, não só antipetista, mas muito anti-Lula. E agora falar de que são apenas discordâncias ou pequenas discordâncias para endossar, de uma certa maneira, o tweet do ex-presidente Lula, condenado, né, que só está solto por conta de uma decisão do STF que mudou seu entendimento de 2016 a respeito de prisão em segunda instância. E o pior de tudo, na minha opinião, é você ainda endossar, quando o ex-presidente Lula fala sobre endossar uma invasão de propriedade privada e confisco. Então, a gente está vendo uma situação acontecer, tudo bem, a gente está numa situação grave de pandemia, mas propriedade privada é sagrada, confisco é uma coisa absolutamente surreal, que não pode acontecer e muito menos ser endossada. Então, quando o governador de São Paulo, João Dória, faz esse pequeno aceno, por mais que não seja necessariamente nesse momento uma aliança política, ele está simplesmente tentando se colocar acima dessas questões políticas, que é impossível, e se tornar oportunista. Mas eu acho que esse vai ser um tiro no pé, eu acho que ele está cometendo suicídio político, basicamente porque as pessoas que votaram nele contra o PT na prefeitura e contra o Márcio França no governo de São Paulo, não vão esquecer esse aceno ao petista Lula. Eu acho que a questão política, obviamente, ela deve ser minimizada em tempos de pandemia, mas a gente não pode esquecer que o Lula continua sendo um dos responsáveis pelo grande esquema de corrupção megalomaníaco que nós descobrimos através da Lava Jato, que é um bandido condenado, chefe de quadrilha, como já foi dito pela Justiça. E o Dória fazer esse tipo de aceno, ainda com essa questão de confisco e invasão de propriedade privada, é absolutamente surreal. Tiago? Eu acho interessante, principalmente quando nós levamos de novo a questão para a Lava Jato. Obviamente que a Lava Jato foi uma operação importante, mas ela ainda está sob júdice. Eu acho interessante, principalmente quando se fala, olha, o judiciário disse que o Lula é o bandido. Aceitamos a palavra do judiciário. Se anularem a condenação do Lula, então o Lula é inocente. É isso que significa isso. Esse tipo de argumento que me traz problemas, principalmente quando se fala em oportunismo, apenas dentro da ideia, na esfera da discussão eleitoral, da discussão política. Eu me lembro muito bem daquela famosa frase do rei de Troia, quando ele olha para o homem que matou seu próprio filho. Nesta noite ainda somos inimigos, mas até entre inimigos deve existir respeito. Num momento como esse, o maior desrespeito que pode existir à população, principalmente dentro de um governo que se demonstra lunático, e nós falaremos hoje disso, é que PT, PSDB, PMDB ou MDB, antigo PFL, democratas e também PSL ou até mesmo sem partidos, como o presidente da República, fiquem com discussões e fiquem pensando na eleição de 2022. É aquela história, Dória é um oportunista. Sim, ele é um oportunista que praticou atos, assim como Witzel também no Rio de Janeiro, que é um estado quebrado, assim como Caiado, ou seja, todos ex-aliados do presidente da República, que agora fazem frente a ele e o mais grave, que tomaram atitudes que agora são seguidas ou foram anunciadas como atitudes que seriam seguidas pelo presidente da República. Então não é oportunismo. Na verdade, aí nós temos uma situação de crise onde essas pessoas entenderam melhor, porque foram assessoradas por médicos e agiram antes. E o que fez, inclusive, o presidente da República passar vergonha e estar passando cada vez mais vergonha, não só dentro do Brasil, como ao redor do mundo. Se nós formos discutir Lava Jato, nós vamos ficar aqui por um longo período. Eu mesmo teria problemas, por quê? Porque eu atuei na Lava Jato e não foi muito bem na defesa de algumas pessoas. Mas a Lava Jato numa operação simples. Exemplo, o maior combate à corrupção não tem mais quase ninguém preso. E ela começou em 2014. O que significou a Lava Jato?
O que significou a atuação do ministro Sérgio Moro? É um debate longo que a história vai nos dizer, mas não é tão tranquilo. Eu, por exemplo, não li nenhuma decisão do juiz Sérgio Moro, porque as decisões têm 300 páginas. Eu não sei, não li o processo do presidente Lula. Há uma condenação grave, que, se confirmada, o retira como uma figura importante da história. Mas é um debate muito mais longo do que a frase feita. Nós temos uma situação grave, sim, no país. Nós estamos beirando aquilo que o professor Miguel Reale Júnior falou da necessidade de uma análise psiquiátrica do presidente da República. Miguel Reale, que fez o afastamento de Dilma, que é o assinante do impeachment, junto com a deputada Janaína Pascoal. Renata? Eu acho que a questão aqui não é discutir a Lava Jato, mas a discussão em relação ao que o Lula fez e as provas que ele tem são irrefutáveis, inclusive confirmadas pelos tribunais superiores. Então, para mim, isso é ponto pacífico, não é nem uma questão de discussão. Mas a discussão aqui não é sobre isso exatamente, mas sobre o oportunismo político do João Dória e a maneira como ele acena para o ex-presidente Lula. Eu acho muito engraçado que, quando a gente fala de apenas diferenças políticas, são coisas num campo muito filosófico que não envolvem, por exemplo, envolvimento em corrupção. Ninguém se alia nesse momento ao Fernandinho Beiramar, ao Marcola, ao goleiro Bruno ou qualquer outro tipo de bandido que apareça por aí dizendo que está preocupado com a população. E o Lula falar que está preocupado com a população é um absoluto escárnio depois de tudo que ele já fez, e não estou falando só de corrupção, mas de má gestão, e até o fato da gestão petista ter deixado o Brasil na situação que ficou, é um motivo de escárnio. Então, o João Dória fazer esse aceno a ele, no meu entendimento, é cometer suicídio político. Acho que as pessoas não vão esquecer disso. Acho que a esquerda jamais vai observar o João Dória como alguém que esteja dentro daquele espectro político, ou seja, ele não vai ganhar os votos dessas pessoas e ele vai perder os votos das pessoas que votaram nele anteriormente, ou porque acreditavam que ele poderia fazer uma boa gestão pelo fato de ser empresário, etc., que a gente já viu que não é realidade, ou porque era contra o PT no caso da prefeitura ou contra o Márcio França no governo de São Paulo. Então, a questão para mim aqui é muito simples. Esse aceno, eu não sei o objetivo do João Dória, não vou fazer esse tipo de conjectura, mas foi um suicídio político, na minha opinião, Gotino. Agora, em meio à pandemia, as peças do xadrez político estão se mexendo. Vocês acreditam que a campanha para 2022 já começou em meio a esse caos? Com certeza. Eu acho que isso já antes desse caos. As campanhas sempre estão aí, né? Nunca se deixa de fazer campanha. A gente tem falado e batido nessa tecla constantemente que de político faz política. Então, isso também é muito complexo de observar, porque às vezes a gente está falando, essa pessoa está preocupada com o Brasil, está preocupada com a situação da saúde ou a situação da economia. E muitas das vezes, esses acenos políticos, os discursos, a gente vê isso em várias esferas, no legislativo, no executivo, em vários lugares, que é pensando sempre numa campanha. Até por isso que pessoas liberais como eu sempre falam que a questão não é tão sobre os políticos, porque os políticos não deixam de ser nossos funcionários. Então, a gente colocar o político em qualquer tipo de pedestal ou achar que tudo que ele faz está correto, seja em qualquer esfera, é completamente errado, porque a gente tem que observar o que ele faz de fato para a população e não para si próprio. Tiago? Interessante como existe a crítica fundamental, a crítica que é absolutamente contumaz, a crítica que é ferrenha contra um aceno, que é um aceno simplesmente de armistício, não de comunhão, baixar as armas, não acabar com a guerra, que é suspendê-la e não simplesmente agora seremos amigos. Enquanto, na verdade, nós temos do outro lado, uma total boa intenção com o presidente da República, que está absolutamente isolado, cada vez mais isolado e de modo muito grave. Ontem mesmo, e nós chegaremos nisso hoje aqui, vejam, o Mourão novamente negou a posição do presidente da República. Uma integrante da família do Sérgio Moro, a esposa de Sérgio Moro, afirmou que ela prefere seguir o tecnicismo e não o achismo. Vejam só como nós temos formas diferentes de lidar com a mesma coisa. Eu entendo muito bem a crítica da Renata, eu também acho que o funcionário público ou aquele que está com o mandato nos serve. Perfeita a observação. Mas tem um outro lado da moeda. Critica-se abertamente a imprensa, critica-se abertamente os políticos e nós seremos regidos pelo quê? Pelo quê?
pelo Papa Francisco, até que seria uma boa ideia nesse momento. Nós seremos regidos por quem? Esse é o drama. Querem o quê? Querem o final de liberdades de expressão, querem o final do jornalismo técnico, querem o quê? Querem o final de absolutamente tudo que não seja a questão dos dinheiros e das preocupações econômicas. Eu sei que a Renata tem preocupações civis, preocupações absolutamente ligadas com a democracia, ela não é uma radical, como eu também não sou uma radical do meu lado, mas uma coisa precisa ficar bem clara, vejamos o que nós estamos passando. São ataques de todos os lados. O presidente Bolsonaro já perdeu seus mais importantes apoiadores, perdeu o Rio de Janeiro, perdeu São Paulo e perdeu o símbolo do conservadorismo, o mais antigo dos conservadores, quando não se falava muito bem em conservadorismo, falava-se em violência militar apenas no Brasil, que é o governador Caiado. Então, percebamos uma coisa, vejam a gravidade da situação desse xadrez político. Eu acho que não é a mesma coisa quando a gente fala em relação à perda de apoio do presidente, por exemplo, a perda que ele teve de apoio do Dória ou do Witzel, que, de novo, foram duas pessoas que o apoiaram e que foram eleitos muito baseados nesse apoio que eles deram ao presidente. Aí eu não estou nem fazendo um julgamento de valor a respeito do apoio, se era devido ou não, mas eles foram eleitos basicamente porque se aliaram ao presidente Bolsonaro nessa campanha, principalmente voltada contra o PT. Então, eu acho que não é a mesma coisa quando a gente fala de apoio político e de um aceno político, por mais político que seja, a uma pessoa que não é apenas um político, ele é uma pessoa já condenada. Então, isso, para mim, faz uma diferença bastante grande nesse jogo todo. Agora, obviamente Renata, me diga uma coisa, se a justiça anular a decisão do Lula, isso significa, então, que ele é inocente. Mas como é que ele vai anular, sendo que todos os tribunais superiores... Você leu o processo do Lula? Eu li as provas do primeiro processo, processo do triplex. Veja só, você leu as provas. Nós não podemos... Eu, por exemplo, não faço crítica literária de livro que eu não li. Eu não sou capaz de fazer isso. Mas já está confirmado pelos tribunais superiores. Você disse, eu não tenho que ter nenhuma opinião a respeito disso. Então, deixa eu te explicar uma coisa, Renata. Os tribunais superiores não analisam prova. É proibido. Há uma súmula, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça. A minha preocupação é usarmos a justiça como chancela, enquanto a justiça nada mais é do que uma filtragem de cuidados. Mas se a gente não usar a justiça como chancela, a gente vai usar o quê? Você estava falando Eu acredito piamente na justiça. Mas então, você estava falando agora há pouco, se a gente não tem políticos, como que a gente vai ser governado, como a gente vai ser regido? Vai ter que ser pelo sistema político, da mesma maneira que a gente tem que acreditar na justiça. E a justiça, ela tem vários trâmites, como você sabe melhor até do que eu. Então, ele passou pelo primeiro juiz, depois foi para a segunda instância e depois foi para o STF, que negou, inclusive, várias vezes os recursos que o ex-presidente Lula colocou. Então, para mim, é ponto pacífico, ele tem vários outros processos sendo analisados. Sem dúvida. Então, não é uma questão apenas de diferença de gostar de azul e gostar de amarelo. A gente está falando de uma pessoa já condenada e, principalmente, no caso do João Dória, ainda tem a questão do oportunismo de que ele foi eleito, basicamente, no discurso antipetista, no discurso anti-Lula. Não era só um discurso antipetista. Então, eu acho que são coisas diferentes quando a gente fala de apoio que o presidente perde ou os desgastes que ele sofre quando ele faz alguns tipos de acenos a pessoas específicas da área mais ideológica do governo ou qualquer coisa do tipo, quando você tem um João Dória dando um giro de 360 graus, de 360 não, de 180 graus, de 180 graus e mudando a posição, e não que ele vá mudar a posição da maneira como ele governa ou como ele se posiciona, mas ele cometeu, na minha opinião, um suicídio político porque ele tentou agradar os dois lados e ele não agradou nenhum lado, né? É justamente uma coisa importante, é quando você deixa de ter personalidade, você quer ser fluido demais, você perde personalidade, você deixa de ser relevante. Tiago? Olha, eu tenho uma ideia absolutamente contrária da Renata, embora respeite a posição dela, que é muito simples. Baixar as armas não significa deixar de ter um adversário e um inimigo político. Eu vejo uma leitura absolutamente interessante apenas sobre um espectro discursivo, ou seja, apenas para que algumas pessoas ouçam. Eu gostaria, e eu sei que isso está acontecendo ao redor do mundo, que direitas e esquerdas, em todos os seus espectros, baixem as armas agora e cuidemos da população. Vejam só o tipo de discussão. Vejam só aonde nós estamos encostando. Estamos encostando praticamente na barbárie. Gente, os números estão crescendo. A ciência está falando que o vírus é mais grave do que nós imaginávamos.
Vejam os insumos. Nós acreditávamos na boa relação do presidente Bolsonaro com os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos atravessou a compra de insumos com a China e nos deixou na mão. Vejam só a gravidade. Uma baixada de armas não significa paz. O proselitismo sobre todos contra o PT eu acho muito interessante, porque todos os bancos lucraram maravilhosamente nos mandatos do presidente Lula. Os mandatos da presidente Dilma foram muito ruins. Essa é a minha posição. Agora, vejam que interessante como os discursos vão sendo alterados na defesa de alguma coisa. A justiça disse isso, sim, a justiça disse que o presidente Lula é condenado. Mas e se a justiça disser que ele teve um julgamento por um juiz que tinha interesses políticos em sua condenação? Como é que fica? Ainda não, isso ainda assim não muda o entendimento dos tribunais superiores. Não, Renata, eu estou falando de outra coisa. Deixa eu te explicar só uma coisa. O que será julgado, e é a alma, e eu acho que o Supremo está erradíssimo em colocar em fases, em diversos processos e não reuni-los, é uma discussão central, que é a discussão central, e aqui não é nenhuma defesa de alguém, porque eu não li o processo do presidente Lula. É um processo de milhares de páginas, que é a seguinte: a discussão é: Sérgio Moro tinha interesse político para condenar Lula? Essa é a discussão que a Suprema Corte vai fazer. É por isso que eu digo, uma coisa é o que são as provas. Isso uma não coisa são as provas, não invalida o processo, Renata, uma coisa são as provas. Outra coisa é o juiz. Outra coisa é o juiz. Tiago, esse é o ponto. Tiago e Renata, deixa eu ir para o próximo tópico, porque eu tenho outros temas relevantes para debater, só para a gente finalizar esse primeiro tema. A gente leu aqui o tweet do ex-presidente Lula, a gente leu o tweet do governador de São Paulo, João Dória, e a gente vai agora para o outro lado mostrar o presidente Jair Bolsonaro. O presidente disse que está com vergonha desta aproximação entre Lula e Dória e que caiu a máscara do tucano. Queria que vocês avaliassem essa declaração. Começa com você, Renata. É vergonhoso, de fato, e isso não significa, de novo, que o João Dória vai se aliar politicamente ao PT, muito embora cabe a gente lembrar que o PSDB e o PT sempre foram aliados nos bastidores e inimigos na frente das pessoas, na frente das câmeras, mas a gente tem essa dicotomia de PSDB e PT que são faces da mesma moeda na realidade, uma social-democracia e uma esquerda um pouquinho mais radical do lado do PT, mas são praticamente, em vários momentos, a mesma coisa. Tanto que a gente viu até o Fernando Henrique Cardoso acenando muito contrário às posições do Bolsonaro, também muito por conta dessa questão oportunista. Então, realmente, para mim, não deixa de ser vergonhosa essa atuação do governador João Dória. Tiago? São dois aspectos muito interessantes. Eu não vejo absolutamente nenhuma vergonha em se acabar com uma guerra para travar uma mais grave. Não acho vergonha. Acho, inclusive, que todos os líderes mundiais que têm feito isso merecem aplausos. Aqui no Brasil, nós sabemos o porquê que esses argumentos estão surgindo. Por uma razão, porque o rei está isolado e está com as calças arriadas. E, inclusive, com bons indícios de sandice, com bons indícios de graves problemas de percepção de mundo e, inclusive, de realidade. Agora, eu me lembro muito bem de uma frase de Winston Churchill, quando ele afirmou que se Hitler invadisse o inferno, ele pensaria muito em fazer uma boa menção ao diabo na Câmara dos Comuns. Então, me parece que alguém que não quer o combate à epidemia, alguém que leva a epidemia não a sério, que uma coisa eram os problemas que nós falávamos nos outros programas de comunicação. Agora o que nós temos é uma questão de caráter. E não é o caráter Lula-Dória que baixaram as armas. É o caráter de alguém que aponta armas no momento que não é de guerra política. Nos Estados Unidos, na realidade, houve um aceno dos democratas a favor do presidente Trump, que tem feito um trabalho de liderança muito positivo dessa crise. Então, a questão, para mim, não é apenas uma união e baixar as armas num momento que todo mundo precisa. De novo, o combate à pandemia, ele realmente não é uma questão de ideologia. Perfeito. Mas eu não estou falando de ideologia aqui, eu estou falando de um aceno político feito por uma pessoa que foi eleita à base de um discurso completamente anti-Lula, antipetista e, de novo, de uma pessoa que foi condenada na justiça. Então, para mim, são coisas diferentes. Renata, quando você vê... Oi. Eu tenho que agora dar 30 segundos para o Tiago para a gente ir para o próximo tema, por gentileza. Bom. Não, Gotino, eu posso ceder meu tempo. Renata, fala 10 segundos aí que eu rebato você. A única coisa que eu ia dizer é que a gente falar de percepções humanitárias aí em relação ao que as pessoas querem por causa da pandemia,
ver o que aconteceu na Colômbia, que as Farc disseram, não, a gente vai parar de fazer o terrorismo todo que a gente faz aqui, porque a gente quer combater a pandemia. Isso me impressiona, esse tipo de humanitarismo. Sim, mas a questão é, no momento de crise, as pessoas, até os bandidos vão morrer. Vamos lembrar de uma coisa, até os narcotraficantes vão morrer. Se todos os problemas de Estado agora ficarem... Por exemplo, a justiça não está trabalhando. Os policiais, ontem eu vi a presidente do Sindicato dos Delegados de São Paulo, Raquel Galinatti, falando, eles não têm insumos, inclusive, para treino, como máscaras, como luvas. A questão é, até a justiça está parada, até os bandidos vão morrer, até a polícia não tem como treinar. É um problema de humanidade. Berlim bombardeia Londres e nós não podemos ficar com discussões políticas ou pensando sob espectro. Okay. O aceno. Não houve aceno, gente. Tiago, pelo amor de Deus. Eu tenho que ir para o próximo tema, claro. Porque eu tenho outros 5, 6 temas relevantes aqui, importantes para a gente debater. Queria entrar já no segundo tema. Eu gostaria que os nossos debatedores assistissem agora, junto com quem está acompanhando a CNN neste momento, um vídeo divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro. O vídeo mostra uma professora pedindo para retomar o trabalho. No meio da fala, a professora pede a presença dos militares nas ruas. Vamos ver um trecho. Preciso voltar a trabalhar, entendeu? Não tem condições da gente viver nessa situação. Não tenho, vai faltar coisa para os meus filhos dentro da minha casa. Estou aqui pedindo para o senhor, põe esses militares na rua, põe para esse governador, já decretou de novo mais um mês sem aula, sem nada. Não tem condições da gente viver desse jeito. E eu vim aqui pedir, não é por mim, por milhões e milhares de pessoas que estão sentindo, que estão na necessidade de ter condições, presidente, de trabalho. Eu não quero dinheiro do governo, eu quero trabalho, eu quero voltar à minha vida normal. No final do vídeo, o presidente diz que esta é a voz de milhões de brasileiros. Vamos acompanhar. Preciso voltar a trabalhar, entendeu? Não tem condições da gente viver nessa situação. Não tenho, vai faltar coisa para os meus filhos dentro da minha casa. Estou aqui pedindo para o senhor. O presidente faz essa menção no final e eu cito aqui novamente o trecho da professora, abre aspas, eu não quero dinheiro do governo, quero trabalho, voltar à minha vida normal. Eu queria que vocês falassem sobre isso, essa declaração desta professora, e ela pede também a presença dos militares. Começo com você, Tiago. É muito triste ver uma situação como essa. Nós sabemos o porquê que essa mulher e tantos milhares, milhões de brasileiros não estão trabalhando. Porque as pessoas estão morrendo. E é muito difícil explicar para um povo que, infelizmente, não teve todos os acessos. Eu não falo dessa senhora, que é uma professora, mas que não teve todo o acesso à coisa da educação de cidadania, que esse é o momento de respeito ao próximo, de amor ao próximo, exatamente como se pensa no cristianismo. O que é muito interessante aí é que as pessoas sim estão desesperadas e ela fez um discurso sobre eu não querer nada do governo, eu quero trabalhar. Sim, mas é um momento em que não se pode, a não ser os serviços essenciais. Nós precisamos passar por essa crise que é sanitária, que é uma crise de saúde. É óbvio que é uma pessoa desesperada, eu entendo, sofro, creio que qualquer ser humano que raciocine um pouco sofra com uma situação como essa. Mas ela vai no lugar comum, que é um lugar comum que o presidente da República adora incentivar. Ela pede a intervenção de militar contra um governador, contra o ato de um governador. Vejam a gravidade do que é o aplaudir a violência, aplaudir o uso da força, aplaudir a negação da história. Nós vivemos esse problema sempre no Brasil. Em vez de pensarmos, em vez de propormos, ficam as guerras. Ocorre um armistício, nós falamos em união, é armistício, não é união. Não se concorda com o governador, se quer um militar contra o governador. Nós vivemos, de fato, uma miséria sobre a história brasileira, onde se nega a história brasileira. Renata? Então, eu acho interessante a gente destacar, né, e todas as mídias estarem destacando apenas a questão de que ela fala dos militares. Ela fala, eu não sei, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, e a maior parte da fala dela é uma
percepção pessoal, e que é de muitos brasileiros da mesma maneira, de que ela está já passando por dificuldades, de que ela não quer a ajuda do governo, ela quer trabalhar. É uma preocupação e uma angústia bastante legítima da maior parte dos brasileiros, e não só dos brasileiros como ela, que no caso dela é professora, mas dos informais, das pessoas que estão passando por uma situação bem difícil, isso porque a gente está bem no começo ainda em comparação com outros países da pandemia. E aí a gente destaca a fala que ela pede desesperada de colocar os militares na rua. Eu não entendo que a postagem do presidente foi um endosso a colocar os militares na rua, e muito menos de prestar uma violência. É até interessante a gente pontuar que, de um lado, a gente fala de que a violência não pode acontecer, que realmente não pode acontecer, e se apoia confisco de propriedade privada, invasão de propriedade privada em nome de um combate a uma pandemia. Então, são coisas que devem ser equilibradas. O confisco não é correto, a invasão de propriedade privada não é correta. Tudo isso é completamente absurdo nesse momento. Então, eu entendo muito a fala dessa professora, me compadeço dessa angústia que ela tem. E, de novo, eu acho que o presidente, quando ele fala sobre a necessidade de voltar à economia, eu estava ouvindo uma entrevista dele hoje vindo para cá, e ele falando, olha, a gente tem uma situação muito delicada, a economia não pode parar, ao mesmo tempo a gente tem que fazer o isolamento. Então, de novo, é uma questão de equilíbrio, e as pessoas estão desequilibradas num momento que é de desespero. Deixa eu ver se a gente tem o trecho, Igor, do presidente falando. O trecho da professora foi inteiro. Agora a gente vai colocar o trecho do presidente Jair Bolsonaro falando que ela representa a voz de milhões de brasileiros. Vamos colocar agora. O que está acontecendo com a gente? Por que querem derrubar o senhor? Porque sabe que o senhor quer o bem da gente. É verdade. É isso, presidente, a gente está junto. Presidente, faz uma oração. Estamos com o senhor, eu peço para o senhor, pelos meus filhos, por toda a nação, por esses que não podem estar aqui nesse momento, eu peço por todos. Não fala nada para essa imprensa, presidente. Age pela gente. Isso aí. Age pela gente, que a gente está com o senhor. Não é ideologia. Pode ter certeza que você fala por milhões de pessoas. Pergunto a vocês que estão debatendo aqui no grande debate da CNN. Quando ele divulga o vídeo, pede para as pessoas divulgarem o vídeo, é um endosso, porque a professora fala de militares na rua. Existe algum motivo de preocupação nesse endosso presidencial, Tiago? Evidentemente é um endosso presidencial, evidentemente é a claque do presidente da República, aqueles que sempre estão ali, tomando inclusive o lugar da imprensa e refutando que a imprensa esteja ali. A situação particular de milhões de brasileiros, o drama existencial nesse momento é terrível, nós sabemos. Agora, o endosso do presidente da República, eu vou te dizer, Gotino, eu pensei que seria mais grave. A questão dos militares na rua, do militar contra o adversário político, a questão do repúdio à imprensa, tudo isso, eu teria medo de dizer, olha, voltaríamos a 64. O meu medo não é mais 64. Meu medo é nós voltarmos à idade das trevas. Nós estamos voltando muito para trás. O capitão do Exército está louco e está incentivando, está repostando que militares sejam usados contra governadores, enquanto um general afirma absolutamente o contrário e traz estabilidade ao país. Eu, particularmente, não tenho a menor intenção que o presidente Jair Bolsonaro seja derrubado. Seria muito traumático mais um processo de impedimento. Agora, pensemos muito bem no que o presidente está fazendo de novo. Esse sujeito, 2 dias atrás, falou em quê? Impacto com governadores e prefeitos. Vejam o que ele faz no dia seguinte. É um caso que beira, ou se nós já não chegamos nisso, a psiquiatria. Se estivéssemos no judiciário, já teria sido instaurado um incidente de sanidade mental. Eu já vi pessoas sendo consideradas loucas e indo para um manicômio judiciário por muito menos do que isso. Renata? Ou ele precisa manter uma linha, não pode ser um dia ou outro. Para o nosso debate, para mim, para a Renata, para você, Gotino, é até bom que surjam todos esses assuntos todos os dias. Mas para o país isso é péssimo. Eu acho que é um exagero falar de insanidade mental do presidente, mas eu acho que, de novo, a gente já falou disso várias vezes e eu vou continuar mantendo a minha posição de que existe um problema de comunicação, o que não é verdade quando a gente olha para esse vídeo e quer colocar o foco especificamente numa fala que ela diz:
desesperadamente que ela quer os militares na rua, porque em nenhum momento o Bolsonaro termina esse vídeo e fala assim, vamos colocar os militares na rua ou vamos constranger o governador. Então ele tem muitos problemas de comunicação, muitas falhas, ele fala uma coisa, às vezes faz outra, e eu concordo plenamente com isso. Mas até aí, transcender isso e dizer que isso é um endosso a colocar os militares ou uma maneira de tentar trazer a violência para combater aquilo que ele acredita que seja necessário, e principalmente falar que a gente está voltando atrás. A gente finalmente teve uma melhora da economia super importante nesses últimos tempos. As pessoas que falavam contra o Bolsonaro nas eleições acreditavam que iria instaurar a ditadura e o genocídio de maneira generalizada. Isso não aconteceu. Então não dá para a gente ficar vivendo em ditadura imaginária, em processos de que, achando que o presidente vai, enfim, colocar os militares ou tentar instaurar algum tipo de violência. Não é isso que vai acontecer. A gente já viu que o presidente, apesar dos seus problemas de comunicação, não é um presidente antidemocrático. Vamos para o terceiro tema, então. Vamos falar agora sobre o presidente Jair Bolsonaro e Luiz Henrique Mandetta. O presidente da República fez declarações que expõem as suas diferenças com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O presidente cobra mais humildade do ministro. Vou colocar um trecho dessa fala que foi concedida pelo presidente a uma emissora de rádio, a Rádio Jovem Pan, na noite de ontem. Vamos ver. O Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, já sabe disso, tá? Eu não pretendo demiti-lo no meio da guerra, não pretendo. Nenhum ministro meu é indemissível, nenhum, tá? Todo mundo pode ser demitido, como 5 já foram embora, infelizmente, por motivos que não é o caso de discutir aqui. Agora, eu acho que o Mandetta, em alguns momentos, ele teria que ouvir um pouco mais o presidente da República. Se o Paulo Guedes achar que só a economia é importante, o Mandetta achar que só a saúde é importante, a gente vai ter problema com os dois. Não tem nenhum problema com o Paulo Guedes. Agora, o Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele. Pode ser que ele esteja certo, pode ser. Mas está faltando um pouco mais de humildade para ele, para conduzir o Brasil nesse momento difícil que nós encontramos e que precisamos dele para que a gente vença essa batalha com o menor número de mortes possível. Renata, falta humildade para o Mandetta? Olha, na verdade, houve talvez uma quebra de hierarquia aí, quando o Mandetta se coloca acima das questões do presidente. Entendo que ele, como médico, ele tem a preocupação muito focada na saúde, ele está correto em fazer isso. Ele é um ministro bastante técnico, eu elogiei antes aqui, e ele é um ministro que se tornou popular, né, na condução dessa crise. E o Bolsonaro, como presidente, ele precisa olhar a coisa da maneira mais global. Agora, o que não dá para acontecer, embora eu entenda que existam tensões naturais entre economia, saúde, o próprio presidente, o que não dá para acontecer é fazer esse tipo de pito publicamente. Eu acho que se você fala bem publicamente, aquele velho ditado, e você repreende no privado. Agora a gente está num momento, como nós já falamos várias vezes, de que é preciso união, é preciso uma coesão e firmeza e força nas palavras. As pessoas estão esperando isso dos líderes que eles enxergam ali. Então eu acho que é absolutamente desnecessário esse desgaste com o ministro. O ministro depois foi e respondeu. Então esse tipo de debate público entre ministro e um presidente, eles têm que sentar, se entender e passar uma mensagem alinhada para a população. Isso é mais importante. Tiago, você fala sobre o assunto agora. O presidente diz que falta humildade ao Mandetta. Como é que você avalia isso? Eu estou com mais e mais problemas cada dia com entender, primeiro, o que o presidente da República fala. Segundo, porque pela fala a gente consegue entender o que uma pessoa pensa. A fala confusa, nós não concluímos, então, o que a pessoa pensa. A questão mesmo, volto só rapidinho, Gotino, a questão da repostagem nada mais é do que uma citação. A repostagem é a nova citação, ou seja, é a concordância absoluta com algo. E essa senhora não pediu só militares e ditadura, ela pediu ataque aos governadores, ao governador que impede ela de trabalhar. É uma outra coisa. Quando a gente percebe o ministro Mandetta sendo cerceado pelo presidente da República, faltando o que o presidente diz ser humildade. Se o ministro Mandetta não tivesse sido humilde, senhor presidente da República, lembre-se, as pessoas estariam na rua e nós já teríamos milhares de mortes no Brasil. Então não é uma questão de humildade, é uma questão de inteligência. O senhor quer que falte inteligência ao ministro Mandetta, como falta ao senhor. Nós estamos ouvindo o ministro Guedes preocupado, o ministro Mandetta preocupado. Agora,
Por que não ouvir o médico? Por que dar um pito desse ao ministro da Saúde em público? Por qual razão? Porque, simples, o presidente da República pensa apenas em 2022. O problema é Dória, Witzel, Mandetta. Se os planos econômicos do Guedes derem certo e Guedes sair imediatamente do governo, ele também será um problema e começará a ser atacado pelas linhas e hordas bolsonaristas. Então vejam que o problema do Brasil é de postura, é de respeito até mesmo dentro das instituições, interna corporis, dentro dos corpos. O ministro Mandetta não merece críticas nesse momento, assim como o ministro Guedes não merece críticas nesse momento. Me parece que nós estamos vivendo, sim, a necessidade de confronto que fez o bolsonarismo. Sem confronto, não existe a possibilidade dessa linha política brasileira, eleita democraticamente, com votos que não necessariamente eram favoráveis, mas eram contrários ao PT, e ninguém pode negar isso. Não existe essa linha política sem balbúrdia, sem guerra, sem estupidez, sem ofensas. Não é a hora disso, presidente Bolsonaro. Todos nós sabemos disso. Aqui não é o papo de um comunista, de um esquerdista, de um direitista. É uma questão de respeito, de educação. Chega de ataque aos estados, chega de ataque aos municípios, chega de ataque à imprensa. Governe esse país. Renata? Eu acho bastante importante pontuar essa questão da comunicação, que é algo que a gente tem falado todos os dias de maneira bastante contundente. Então, a gente tinha falado bem de um pronunciamento que ele fez recentemente, que tinha sido dentro do tom e da linha esperada do presidente da República, do chefe de Estado. Então, eu não gosto da atuação contrária aos seus ministros de maneira pública. Eu acho que é muito importante que ele entenda isso. Eu até consigo entender que ele não goste de uma quebra de hierarquia, mas isso não é motivo para que ele ataque publicamente o seu ministro e coloque as pessoas... esse confronto num momento tão importante. Então, embora eu acho que não é por um exagero desse nível, como o Thiago colocou, eu acho que a comunicação continua sendo o grande, ou, aliás, o maior problema do governo, e o Bolsonaro precisa entender que, nesse momento, é preciso união, principalmente entre os seus ministros, e os seus discursos serem alinhados. Então, a população está esperando uma firmeza daquelas microlideranças que eu falei ontem, que são seus ministros, que, de novo, a gente tem que lembrar que são ministros técnicos. O ministro Mandetta é bastante técnico, como é o ministro Guedes, como é o ministro Tarcísio, o ministro Moro e etc. e tal. Isso foi muito positivo do governo Bolsonaro, mas ele, mesmo colocando um governo técnico, ele tem que entender também, aliás, as pessoas têm que entender que ele tem preocupações de ordem global. Então, o ministro Mandetta tem a preocupação com a saúde, o ministro Guedes com a economia, e isso vão haver alguns conflitos, às vezes, em relação ao que ser feito. A gente está trocando o pneu com o carro andando, é uma situação muito delicada, mas isso não é justificativa para fazer isso em público com o seu ministro da Saúde. Tiago? Não é só uma questão de comunicação, eu tenho uma visão absolutamente diferente. Nós temos um problema de cognição, ou seja, de capacidade de raciocinar. Ou ele está de brincadeira com a nação. Um dia ele diz uma coisa, outro dia ele diz outra, outro dia ele volta para a anterior, depois ele diz uma coisa diferente. Ele já deu um pito no ministro Sérgio Moro, ele já estaria insatisfeito, porque o ministro Moro mostrou apoio ao técnico, ministro Mandetta da Saúde, ele já não gostou disso. E aí o Paulo Guedes também saiu em defesa do ministro da Saúde. Então o presidente Bolsonaro já começou a falar dos ministros e deu um recado muito ruim, inclusive aos investidores, que é a área da Renata, a economia, etc., que é: nenhum é insubstituível. Então, presidente, nenhum deles, nesse momento, é insubstituível. A pessoa mais substituível nesse momento, e aí vamos lembrar que nós temos um general na vice-presidência da República, um general democraticamente eleito. Vejam que interessante, afirmando ontem, depois de todo esse buziles, que não disse isso especificamente, mas disse que é para respeitar as orientações do ministro da Saúde. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque o presidente Bolsonaro ele está flertando mais do que com a estupidez. Ele está flertando com a ilegalidade e com o conflito. E nós estamos aqui falando exclusivamente uma coisa: não podemos ter conflito agora. Volto ao que eu falei sobre do Lula e Dória. Baixar as armas, abaixe as armas até com seus ministros. Esse é o recado que tem que ser dado ao presidente da República. O que nós estamos vendo é muito sério,
é muito grave. Vocês percebem que hoje o meu tom é um pouquinho, uma nota acima. Por quê? Porque nós estamos percebendo sandice, nós estamos percebendo o que já beira loucura. Eu estou muito preocupado com essa situação. Renata, você viu o tom acima do Tiago? Você vê exagero no que ele está falando? Eu vejo um pouco de exagero em relação à loucura do presidente, mas eu acho que a comunicação, de novo, é um problema, sim. A falta de alinhamento, essa questão de repente, se colocar acima. Ele, como presidente, ele está acima dos ministros em relação ao que vai ser feito, é ele que dá a última palavra, isso é um fato. Mas o alinhamento entre eles é muito importante e a população, para se sentir segura, precisa ouvir um discurso mais alinhado. Então, de novo, eu acho que a tensão existe entre várias áreas, as preocupações, elas são dispersas. O ministro tem uma visão mais técnica, mas que foca muito exclusivamente na saúde. O presidente Bolsonaro tem uma visão que corrobora com a questão que foi falada no vídeo anterior da pessoa que está desesperada, etc. Então, tem que haver um equilíbrio, mas, de novo, esse equilíbrio ele tem que ser dado pelo alinhamento entre esses ministros e como é que eles comunicam isso à população. Então, eu não gosto da ideia de fazer esse pito público, de falar dessa maneira e depois ficar essas respostas indas e vindas entre os dois. É totalmente indesejável num momento que a gente passa agora, que é muito delicado. A gente mostrou a fala do presidente Jair Bolsonaro na entrevista à Rádio Jovem Pan. A gente também ouve o ministro Luiz Henrique Mandetta. Ele disse que não comenta ações do presidente da República e que, por isso, não pretende rebater as declarações de Jair Bolsonaro. Mas o ministro falou para a Folha de São Paulo e a CNN Brasil apurou, checou essa declaração, olha só, abre aspas, não comento o que o presidente da República fala, ele tem mandato popular e quem tem mandato popular fala e quem não tem, como eu, trabalha. Tiago. Eu discordo plenamente do ministro Mandetta por uma razão. Quem tem mandato fala. No caso, o presidente da República rosna. E o ministro da Saúde, de fato, trabalha. Então, nesse aspecto, nós temos, de fato, um problema. O ministro da Saúde está sofrendo ataques, é evidente. As críticas a ele são cada vez mais claras. Mas a questão é, por que se critica o ministro Mandetta? Me deem um motivo de crítica ao ministro Mandetta, que não seja uma crítica técnica. Aí os médicos é que devem dizer isso, porque eles estão falando um outro idioma, porque é o momento de um outro idioma. Por que essa crítica? Por que as críticas ao ministro Mandetta? Porque ele está tendo protagonismo político. É a razão pela qual o presidente Bolsonaro briga com seus ministros, porque nós sabemos que o grande medo dele é que o ministro Sérgio Moro se torne cada vez mais relevante no país e saia para presidente dentro do espectro político do presidente Bolsonaro. Por que ele critica os governadores? Porque no momento de crise, esse bom trabalho que os governadores, todos os governadores brasileiros, não falo de Dória, de Witzel, de ninguém, todos os governadores brasileiros estão fazendo, colocam eles um patamar acima do presidente da República. Ele está vendo inimigos e ele só consegue sobreviver no embate. Esse é o problema grave que nós temos. Eu quero entender qual é uma obrigação do presidente da República explicar os motivos de uma decisão e de uma fala sua. Qual é o erro do ministro Mandetta? Falta de humildade? Isso é subjetivo. Eu vou falar agora o que está acontecendo em Brasília. Aliados do presidente dizem que Mandetta não preparou o governo corretamente para lidar com a crise da Covid-19. Aliados do presidente informam que o ministro estava passando a informação que estava tudo tranquilo. E aí eu pergunto a vocês sobre essa exposição toda e agora até uma transferência de responsabilidades. Trabalho do Mandetta corre o risco de chegar ao fim antes do fim da pandemia, Renata? Não sei se corre o risco, né? Não sei se ele enfrentaria esse risco político, porque o ministro Mandetta se tornou popular na condução dessa crise. Então, talvez se ele fizesse algum movimento antes disso acabar, ele vai acabar espirrando nele, como já está espirrando, né? Então, não sei se vai chegar até o final, se ele não vai deixar o ministro chegar até o final. É muito difícil de opinar sobre essas conjecturas de que se ele falou ou não falou que estava tranquilo ou não estava, mas, de novo, eu não entendo por que falar disso de maneira pública e não consertar essas coisas internamente e depois passar uma mensagem alinhada. Então, assim, eu consigo entender, por um lado, Tiago, quando você fala a respeito dos embates, de que o presidente sempre foi muito, muito atacado por todos os setores possíveis. Então, ele tem essa posição mais agressiva
contra, o que não justifica o que ele faz com o ministro nesse momento. Então, eu consigo entender ele por um lado, mas ao mesmo tempo eu acho que ele precisa voltar a algumas casas e entender que a mensagem para o público tem que ser alinhada. A mensagem para o público, principalmente no momento de crise, que as pessoas estão desesperadas, como mostrou esse vídeo da professora, que as pessoas não sabem o que fazer, tem que ser uma mensagem alinhada. E aí, de novo, eu volto. Ele poderia se inspirar um pouco mais, talvez, no próprio presidente Trump, que tem feito isso de uma maneira muito mais alinhada e firme em relação ao que ele está fazendo. Obviamente que a situação dos Estados Unidos é totalmente diferente da situação do Brasil por um único motivo. O Brasil é muito mais pobre. Então, se a gente olha o pacote de estímulos que os Estados Unidos fez na casa de 2 trilhões de dólares, aqui a gente está num pacote de 750 bilhões de reais. Então, a diferença é muito grande e aí por isso que eu entendo a preocupação do presidente e dos setores ligados a ele que estejam preocupados com a economia e com a volta disso. Mas, de novo, isso não é desculpa nem justificativa para dar uma mensagem desconexa à população, vinda do ministro e vinda do presidente da República. É muito importante que ele entenda isso, muito importante. Tiago Anastácio. O problema do histórico do presidente da República em toda a sua vida pública é de confronto, é de não união, é de desrespeito, inclusive às hierarquias, e inclusive às hierarquias militares. O presidente da República sai do Exército com uma afirmação do Superior Tribunal Militar sobre a sua capacidade de comunicação, exatamente o que a Renata tem salientado muito bem. Afirmou o ministro do STM o seguinte: esse capitão Bolsonaro não é sequer capaz de escrever Duque de Caxias. Então, ele não tem sucesso na vida militar, fica 30 anos jogado no Congresso Nacional, não aprova nenhuma lei relevante, transita de um lado para o outro. Certa vez saudou a entrada, o golpe militar de Hugo Chávez na Venezuela, um ditador, e aí não me importa o que as esquerdas vão pensar sobre essa afirmação, um ditador sim, assim como Nicolás Maduro, e depois, sendo motivo de sarros em programas de comédia, ele surfa numa onda de antipetismo absolutamente razoável diante das descobertas da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, na Operação Lava Jato. E nós temos agora novamente isso, a briga total, o confronto total. É por isso que eu falo em alucinação, porque ele vê inimigos em todos os lados, porque ele sempre teve inimigos de todos os lados. Ah, porque todos os inimigos dele são bandidos? Não, imagina, há uma foto dele super feliz ao lado de Eduardo Cunha no dia da abertura do processo de impeachment. Por quê? Porque esse é o jogo da política, ele não é estagnado, ele é móvel, ele muda. Nós estamos vivendo um momento de sandice, sim, porque a história dele é assim. Nós tivemos um pouco, sim, nossa, de esperança, porque o Ministério, eu posso não concordar com a linha, mas ele é bom. Mas agora ele ataca o Ministério. Agora nós vamos para a parte dos argumentos finais. Eu peço que vocês escolham aí os temas mais relevantes que nós abordamos aqui, para que vocês façam as considerações. Eu lembro dois detalhes, que você pode usar a hashtag Grande Debate para você comentar nas redes sociais o que você achou do ponto de vista de cada um, o que você gostou, o que você não gostou, críticas, sugestões. Você pode participar com a gente aqui do Grande Debate. E falo também que as falas dos nossos debatedores não representam o pensamento da CNN. A gente abre o espaço aqui para a conversa, para o debate, para as ideias, para as opiniões e que você, na sua casa, possa avaliar aquilo que você acha melhor, que você entende melhor, ok? Vamos seguir, então, pensamentos finais, argumentos finais dos nossos debatedores. Começo com você, Renata Barreto. Vamos lá, obrigada novamente pelo dia de hoje, bom dia a todos os nossos espectadores. Então, meus argumentos são o seguinte: primeiro que eu acho que a gente não pode confundir baixar as armas com a questão, apenas a questão política, né? A gente não pode se aliar às pessoas que a gente tem completa ojeriza em momentos de pandemia. Uma coisa é a gente se aliar do ponto de vista da saúde, da economia, as pessoas quererem que as coisas voltem, mas a gente não pode se esquecer qual é a intenção dessas pessoas, por exemplo, quando a gente falou ontem da hashtag Paga Logo. Então, está todo mundo super preocupado com a pandemia, mas fazendo oportunismo político e atacando o governo em uma coisa que eles sabem que os trâmites não são assim, são trâmites complexos. Então, esse oportunismo é preciso ser enxergado, porque da mesma maneira que as Farc na Colômbia baixaram as armas e pediram um cessar-fogo, eles não são humanistas e não são pessoas preocupadas com a saúde da população. Eles deixaram de fazer terrorismo, de assaltar, de violentar,
de praticar atos mais abomináveis porque estão preocupados com a pandemia. Então, isso, para mim, ele transcende o bom senso. Agora, em relação ao presidente Bolsonaro, eu até faço um apelo ao presidente de que escute as alas mais moderadas do seu governo, de que a comunicação realmente tem problemas. Então, se o senhor tem problemas com o ministro Mandetta, se existe uma falta de alinhamento em relação ao que o senhor pensa, outros ministros pensam, é a maneira como isso deve ser comunicado à população num momento muito delicado, de conflito, muito delicado, muito difícil para todo mundo, que a comunicação esteja mais alinhada. Isso vai fazer uma diferença enorme na maneira como as pessoas enxergam não só o seu governo, mas como as ações vão ser feitas daqui para frente. Ok. Tiago, agora as suas considerações finais. Gotino, Renata, obrigado por esse debate no dia de hoje, aos senhores telespectadores também. O que me importa bastante e é relevantíssimo que eu fale ao término desse programa é o seguinte: o presidente da República está agindo de uma forma absolutamente contrária aos interesses dessas pessoas, que são manipuladas a partir de robôs de internet, a partir de claques. O que é claque? Claque são as pessoas que você leva e que você terá certeza que irão bater palma. A claque é o aplauso combinado por pessoas dessa linha. A Renata usou uma expressão, alas mais moderadas do governo, que o presidente da República precisa falar com elas sobre a comunicação. Não há jeito de comunicação nesse governo, porque não se quer a comunicação. Essas pessoas vivem do confronto, sempre viveram do confronto e pelo confronto. Sempre saudaram a violência, sempre saudaram a intolerância, sempre saudaram o fechamento da imprensa, sempre saudaram a ditadura militar, sempre saudaram, depois, dentro das suas próprias loucuras, ditadores, inclusive do outro lado, de esquerda, o que é absolutamente abominável. Nós precisamos hoje confiar em quem? A liderança é o drama brasileiro desse momento. A Renata falou sobre oportunismo. Eu tenho problemas sobre falar de oportunismo por uma razão. Será que essas pessoas também não podem, na mais remota das possibilidades, estarem preocupadas? Por que aos adversários do presidente nós falamos oportunistas e não preocupados? E a esse presidente, com essas atitudes, nós falamos um problema de comunicação e não uma pessoa que está despreocupada com ela. Muito bem. Tiago Anastácio, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Grande Debate. Renata Barreto também, a economista e o advogado, debatendo conosco nesta sexta-feira. Agradeço os nossos dois debatedores pelos vários temas debatidos. A gente segue o Grande Debate de hoje. Quanto assunto quente, quanto realmente chamou a atenção aqui do Grande Debate. Você é o nosso convidado para assistir de segunda a sexta o Grande Debate a partir das 9 horas da manhã.